Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a organização e a classificação dos elementos e a tabela periódica. Bom, a primeira tentativa de organizar os elementos conhecidos veio através do filósofo Empédocles, lá no século V a.C. Ele que falou a primeira vez sobre a existência de elementos. Para quem já assistiu aquele desenho Avatar, vai reconhecer o que eu estou falando. Naquela época, o pessoal acreditava que os elementos existentes eram água, fogo, terra e ar. Ou seja, tudo aquilo que existe no nosso mundo seria formado por esses quatro elementos. Bom, muito tempo se passou. A gente já viu lá naquela aula de modelos atômicos que a gente teve aquele período enorme chamado Era das Trevas ou Idade Média, né? E em que o estudo das ciências ficou meio atrasado e tudo foi feito muito às escondidas. E, na verdade, quem propôs uma nova classificação ou uma nova organização foi um cientista francês chamado Antoine Laurent Lavoisier. Ele é considerado até hoje o pai da química moderna. Grandes experimentos, grandes teorias, grandes metodologias foram criadas por esse grande cientista, que numa próxima aula a gente vai estudar detalhadamente. Mas, enfim, em 1789, o Lavoisier organizou uma lista com os 33 elementos que naquela época eram conhecidos e dividiu esses 33 elementos em conjuntos de substâncias simples, divididas entre substâncias metálicas ou elementos não metálicos e elementos terrosos. Mas, apesar disso, o Lavoisier não conseguiu estabelecer uma propriedade que diferenciasse todos esses elementos. Um cientista alemão chamado Dobereiner, ele foi um dos primeiros cientistas a observar uma ordem de organização de elementos químicos. É bom relembrar, Lavoisier fez a primeira organização. Ele fez a primeira metodologia de organização. Mas o Dobereiner, ele foi o primeiro a levar em consideração algumas propriedades para organizar esses elementos químicos. Ele organizou esses elementos de três em três, de acordo com propriedades físicas ou químicas semelhantes entre esses elementos. Esse agrupamento de três em três ficou conhecido como as tríades de Dobereiner. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele pegou elementos que tinham as mesmas características, classificou de três em três, sempre da menor massa atômica para a maior massa atômica. Uma curiosidade, sempre o elemento que ele colocou no meio, ele tinha uma massa atômica que era a média entre os elementos das extremidades. No primeiro quadradinho, onde a gente tem lítio, sódio e potássio. A massa do sódio, então, era a média entre a massa do lítio e a massa do potássio. E esses três elementos tinham propriedades físicas ou químicas bastante semelhantes entre si. Um geólogo francês chamado Chancantois, ele organizou 16 elementos químicos por ordem crescente de massa atômica. Então ele já usou um novo critério para organizar os elementos químicos conhecidos na época. Ele utilizou um modelo conhecido como parafuso telúrico. E qual foi a metodologia que ele utilizou para isso? Bom, ele partiu do elemento oxigênio e ele começou a organizar numa espiral esses elementos com uma separação de massa atômica de 8 unidades. E ele percebeu que a cada volta desse parafuso ou dessa espiral, os elementos se reorganizavam de forma que a diferença entre um elemento e outro, a massa de um elemento e outro, dava sempre 8. Então ficou uma organização muito próxima de um modelo que a gente considera como modelo atual, porque além da semelhança, da diferença
simétrica, vamos dizer assim, uma semelhança periódica de massa atômica, todos os elementos alinhados também tinham características muito semelhantes. Newlands era um outro cientista e esse cientista organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica. Então, ele também usou o critério de massa atômica, mas não com aquela diferenciação de 8 unidades, né? Mas ele pegou de 8 elementos. A cada 8 elementos, ele fazia um conjunto. E ele percebeu que as propriedades se repetiam a cada sequência de 8 elementos. Esse modelo ficou conhecido como as oitavas de Newlands, e ela vai ser representada aqui na nossa aula dessa forma. Pode observar que na nossa primeira linha a gente tem hidrogênio, lítio, gálio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Quando ele começa a segunda oitava, que começa ali a segunda linha no elemento flúor, o elemento flúor tem algumas características muito parecidas com o hidrogênio, como o fato de fazer ligação covalente, recebendo um único elétron. Assim também acontece com o cloro, que é o primeiro elemento da terceira oitava, ou seja, da terceira linha, e assim por diante. Ele viu que quando ele organizava essas oitavas nas linhas, os elementos dispostos nas colunas tinham propriedades bastante semelhantes. E foi também um modelo, um tipo ou uma tentativa de organizar os elementos. Mas o modelo de tabela periódica, como a gente conhece nos dias atuais, começou principalmente com os estudos de um cientista chamado Mayer. O Mayer se baseou principalmente nas propriedades físicas dos elementos e fez uma nova distribuição segundo as massas atômicas. Bom, qual foi a diferença da metodologia de Mayer para a metodologia até então utilizada pelos outros cientistas? Os outros cientistas se basearam primeiro em números de massa atômica para depois perceberem uma coincidência de propriedades. Já o Mayer se baseou primeiramente nas propriedades. E ele viu que quando ele se baseou nas propriedades, o segundo passo foi organizar através da massa atômica. E ele observou que após fazer isso, os elementos consecutivos, ou entre os elementos consecutivos, nessa classificação que ele organizou, era uma diferença de massa constante. Então, ele concluiu que existia uma relação entre massa atômica e a propriedade de um determinado grupo. Ou seja, ele comprovou que propriedades físicas ou químicas dos elementos se repetem em intervalos conhecidos, que a gente chama de intervalos periódicos. Mas foi Mendeleev que aperfeiçoou essa ideia. O Mendeleev, em 1869, estando na Rússia, ele era um cientista russo, o nome dele é Dmitry Mendeleev. Ele teve exatamente a mesma ideia que Mayer, que na época trabalhava na Alemanha, mas ele fez de uma forma mais meticulosa, de uma forma mais organizada, de uma forma mais precisa. Ele pegou os 63 elementos químicos que eram conhecidos naquela época e dispôs esses elementos em colunas com base nas suas massas atômicas. A ideia do Mendeleev foi tão genial que, mesmo não sabendo ou não se conhecendo alguns elementos químicos daquela época, ele deixou lacunas na sua grade ou na sua tabela, prevendo que esses elementos deveriam existir e que em breve seriam conhecidos. E mais além, ele até previu números de massa e densidade e até as características de elementos que sequer tinham sido descobertos. E quando esses novos elementos foram descobertos, eles se encaixaram perfeitamente nas previsões feitas por Mendeleev lá em 1869. Então foi um trabalho genial desse cientista. Bom,
O cientista Moseley, em 1913, e eu quero chamar a atenção para essa data. Embora a gente não tenha que se preocupar com datações, tá? É importante saber como as descobertas científicas e como todo conhecimento humano ele caminha mais ou menos junto. Só para lembrar da nossa aula de modelos atômicos, a gente tem que lembrar que em 1913 está muito próximo ali do modelo proposto por Rutherford e depois da atualização feita por Niels Bohr em seu postulado, né? Onde ali no modelo de Rutherford foi descoberto um núcleo muito pequeno que concentrava toda a massa e toda a carga positiva. Lembra disso da nossa aula? Então, e lá no modelo de Bohr, quando a gente tinha os modelos atômicos, os níveis eletrônicos, enfim, ah, mas enfim, quando o Rutherford propôs o seu modelo atômico com núcleo e eletrosfera, outros cientistas complementando seus estudos, eles então determinaram ou descobriram que o que diferenciava os elementos químicos, a gente já viu isso também numa aula passada, o que diferenciava os elementos químicos era o número de prótons no núcleo atômico, ou seja, o número atômico. O que o cientista Moseley fez então em 1913 foi reorganizar aquela tabela periódica de Mendeleev, mas ao invés de se basear na massa atômica, ele se baseou no número atômico. E reorganizando essa tabela proposta por Mendeleev, usando então o número atômico no lugar das massas, ele estabeleceu o conceito de periodicidade. O que é esse conceito de periodicidade? Ele conseguiu comprovar que as propriedades físicas e químicas dos elementos elas variam periodicamente na sequência dos números atômicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada grupo de elementos dentro da sua organização, eles têm propriedades físicas e químicas muito semelhantes. E essas propriedades variam de grupo para grupo, ou de período para período, ou de família para família, que é um conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, após os estudos, então, desse nosso brilhante cientista, a gente chega no nosso modelo da tabela periódica atual. A tabela periódica atual é a tabela aceita hoje pela comunidade internacional. É óbvio que ela não é uma tabela totalmente livre de erros, ela ainda tem algumas, eu não sei se a gente pode chamar de falhas, mas algumas inconsistências, mas é o modelo aceito atualmente. Bom, vamos ver então a nossa tabela periódica atual. A nossa tabela periódica atual é essa tabela que está aí na tela. Essa tabela ela tem algumas características muito bacanas que eu gostaria agora de ressaltar. Primeiro, a tabela periódica atual ela representa todos os 118 elementos atualmente conhecidos. Mas é importante falar que a gente não tem na natureza, a gente não tem no universo 118 elementos. A gente tem 92 elementos que a gente chama de elementos naturais. São aqueles elementos que são encontrados na natureza, podem ser encontrados pelo universo. E a gente tem 26 elementos que a gente chama de elementos transurânicos, que são os elementos sintéticos. O que quer dizer isso? São elementos que foram idealizados, que foram sintetizados em aceleradores de partículas ou em qualquer outro tipo de equipamento, ou são elementos teóricos, elementos que acredita-se que possam existir, que os seus átomos possam existir na forma estável. Não quer dizer necessariamente que eles já foram descobertos ou comprovados, enfim, mas eles são elementos possíveis de ocorrer. Esses elementos, então, os elementos a partir do número atômico 92, são chamados dos elementos transurânicos, ok? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a tabela periódica e tudo aquilo que, que ela tem a nos oferecer, ou que ela pode nos mostrar através dos seus elementos. Vamos lá. A primeira coisa,
A tabela periódica atual, ela divide-se em famílias. As famílias são as colunas. Nós temos, então, 18 famílias ou 18 grupos na nossa tabela periódica. Cada coluna representa um grupo ou uma família. Lembrando que a família é uma família é uma situação onde eu tenho elementos que têm as mesmas características físicas e químicas, né? Eles compartilham de características semelhantes. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre as famílias. Na tabela periódica, a gente também tem os períodos. Os períodos são as colunas, perdão, são as linhas, né, da tabela periódica. Nós temos 7 linhas na nossa tabela periódica. Ah, mas e essas outras 2 linhas que estão aqui embaixo? Na verdade, essa é uma das inconsistências da tabela periódica que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas então, as linhas são chamadas de períodos da tabela periódica. Na verdade, representam os níveis de distribuição eletrônica, que é uma coisa que a gente vai estudar numa próxima aula um pouquinho mais adiante. Bom, esse grupo de famílias, né, esse grupo de colunas que eu acabei de destacar agora, são chamados de elementos típicos ou representativos. Eu posso chamar tanto de elementos típicos quanto elementos representativos. São conhecidos também como famílias A. Então, são essas 2 colunas mais altas, tá? O grupo 1, ou família 1A, o grupo 2, ou família 2A, o grupo 13, também chamado de família 3A, o grupo 14, família 4A, o grupo 15, família 5A, grupo 16, família 6A, grupo 17, família 7A e grupo 18, família 8A, família 0 ou família dos gases nobres. Mas nós vamos nomear essas famílias em detalhe daqui a pouquinho, tá? Aí eu peço a gentileza de anotar, de fazer um esqueminha para ficar bem mais fácil na hora de estudar, certo? Nós também temos na tabela periódica os elementos ou metais de transição. Esses metais de transição também são chamados, junto com os elementos de transição interna, de famílias B, ok? Esses são os elementos de transição interna, que também fazem parte da família B. Os elementos de transição interna são os elementos derivados ou os elementos da série do lantânio e do actínio. Também são chamados de lantanídeos ou de actinídeos. Por que eu falei que é uma inconsistência da tabela periódica? Se vocês observarem ali no grupo 3, na coluna do grupo 3, embaixo do elemento ítrio, que tem o símbolo Y, eu tenho ali um lugarzinho vago que está escrito de 57 a 71. Quer dizer que na minha tabela periódica, todos os elementos do lantânio até o lutécio, que é o elemento 57, até o número atômico 71, todos esses elementos estão localizados exatamente nesse quadrinho abaixo do ítrio, no grupo 3. E o grupo actinídeo são todos os elementos, desde o número atômico 89 até o número atômico 103. Também todos esses elementos estão localizados nesse espaço que na nossa tabela está marcando 89 a 103. Então, é como se fosse uma pequena inconsistência, uma pequena falha da tabela periódica. Tá? Mas, como eu disse, a gente não pode considerar que é um erro. Tá? É só por causa das próprias características desses elementos, então todos eles deveriam estar localizados nesse mesmo ponto. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre cada família da nossa tabela periódica. As famílias, na verdade, a gente dá uma ênfase maior às famílias A, aos elementos típicos ou representativos. As famílias B
não quer dizer que elas não têm importância, é óbvio que elas têm uma grande importância e existe até, para quem quiser pesquisar e tiver essa curiosidade, uma tabela periódica que apresenta a aplicação prática de cada um desses elementos, inclusive com a foto no lugar do seu símbolo, ok? Mas para o nosso estudo, é muito mais interessante e muito mais simples entender apenas as famílias A, ok? A primeira família que a gente vai estudar, então, é a família dos elementos alcalinos, ou a família do hidrogênio. O que quer dizer alcalino? Alcalino, na verdade, a palavra alcalino significa que a substância é básica, ou seja, são as substâncias formadoras de base, tá? A família 1A, então, é chamada de família alcalina. Já a família 2A é chamada de família dos metais ou dos elementos alcalinos terrosos. A mesma situação. Alcalino é alguma coisa que forma base. Por que alcalino terroso? Porque são aquelas bases que são facilmente encontradas no solo, são facilmente encontrados na terra, ok? Encontrado em rocha, enfim. De maneira geral, é isso. Nós temos também a família do elemento boro, né? A família que a gente chama de família 3A, ou família do grupo 13, ou família do boro, simplesmente. Temos também a família do carbono, a família do nitrogênio, a família do oxigênio, que também tem um nome especial, é chamado de calcogênios. O que são elementos calcogênios? Calcogênios, a palavra calcogênio significa aquele que tem origem no minério, ou, numa tradução livre, formadores de minérios, ou formadores de rocha. Tá? Então, a família do oxigênio, ou família 6A, ou família do grupo 16, é a família dos calcogênios. Nossa próxima família é a família do flúor. A família do flúor é chamada de família 7A, família do grupo 17 ou família dos halogênios. Os elementos dessa família são chamados halogênios. Halogênio, a própria palavra halogênio, quer dizer aqueles que formam sais ou aqueles que dão origem aos sais. A última família do grupo A é a família 18, ou família 0, ou família 8A. É a chamada família dos gases inertes, ou família dos gases nobres. Uma outra separação que a gente pode observar e fica muito clara na, na, na distribuição da tabela periódica, né, é a divisão clara que existe entre metais e ametais. Esses elementos que eu acabei de destacar agora, todos eles são considerados ametais e eles têm características de ametais. O que é uma característica de ametal? Bom, muitos deles são gasosos, eles não têm brilho, né, um brilho metálico, todos eles são opacos. Alguns deles com ponto de fusão e de ebulição muito baixos se comparados principalmente aos metais, principalmente, né, mas são elementos chamados ametais ou elementos ametálicos. Esses outros elementos, todos que eu marquei, e que é a grande maioria dos elementos conhecidos, são os elementos metálicos, são os metais da nossa tabela periódica. Existe uma classificação que é um pouco mais antiga, e até aqui na nossa tabela, nesse exemplo que eu estou mostrando aí na tela, ainda está marcado com a cor verde, né, são os elementos chamados de semimetais. O elemento boro, o elemento silício, o elemento germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio
e o polônio. Começando lá da família 5, vocês podem acompanhar como se fosse uma escadinha ali. A divisão entre os metais e os ametais. Esses elementos, até pouco tempo atrás, eram denominados semimetais. Por que semimetais? Porque eles têm características que estão no meio termo entre características metálicas e características ametálicas. Mas, como eu disse no começo, é uma classificação um pouco antiquada e nem é tão usada mais. A gente pode até desconsiderar, tá certo? Mas o que são características, então, metálicas? O que caracteriza todos esses metais da tabela periódica? Bom, principalmente o brilho metálico, né? O brilho metálico é algo presente na grande maioria desses metais. Alguns com brilho mais, o brilho metálico mais, vamos dizer, destacado, e outros com um pouco mais de índice de opacidade. O sódio, por exemplo, ele se apresenta como uma manteiga metálica, uma coisa esquisita, né? O sódio puro. Mas é interessante dizer que até pela própria característica metálica, que a gente vai estudar depois, quando a gente falar de distribuição eletrônica e das próprias ligações, né? A grande maioria dos metais, eles estão sempre combinados com outros elementos. Dificilmente eles são encontrados na natureza em sua forma simples, ou seja, encontrados sozinhos na natureza. Existem pouquíssimas exceções. O ouro seria um exemplo de um metal que é encontrado na natureza em sua forma pura. Mas a grande maioria dos metais, o alumínio, o ferro, o cobalto, o cobre, enfim, a grande maioria dos metais, eles estão na natureza na forma de minério ou combinados com outra substância, formando algum tipo de liga, enfim. Dificilmente a gente vai encontrar, então, metal na natureza em sua forma simples, ok? Ficou claro a tabela periódica? Pois bem, pessoal, é isso que a gente tem na aula de hoje. Me coloco, como sempre, à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato. Estou sempre pronto para responder qualquer dúvida. Peço a gentileza de quem assistiu o vídeo até agora que se inscreva no nosso canal para a gente poder compartilhar mais e produzir mais aulas, e compartilhe com seus amigos. Tá? Principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente está em casa e não está tendo acesso, né, à aula. Quem sabe essa pequena aula pode ser de grande valia para que o seu amigo e seu conhecido, enfim, possa aprender um pouquinho e esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.